Tudo começa quando Karina conta para Matilde que Lázaro e o padre encontraram Carlos machucado, e que levaram ele até sua casa. Karina vai para o quarto com o remédio, e o padre quer saber se ele reconhece os agressores, mas ele diz que não, e conta que eles disseram que isso era para ele saber quem é que manda no bairro, e o padre quer saber de quem eles estavam falando, e então o clima fica tenso. Por outro lado, Jerônimo e Renata conversam ao telefone, e ela conta que está muito animada, porque vai trabalhar no centro de Regina, e diz que gosta muito dela. Jerônimo fica feliz, e ela pergunta como foi a reunião, e ele diz que na verdade foi a mãe dela que foi até seu apartamento, porque está muito interessada em saber as intenções dele, e garante que por mais que pareça estranho, a mãe dela se importa com ela, e deixa Renata feliz. Enquanto isso, Josefina está ao telefone com seu comparsa, e ele diz que precisa encontrar com ela no dia seguinte para entregar uma coisa. Em seguida, Roberta chega e pergunta como ela foi com Jerônimo, e ela diz que parece que ele não sabe do romance dela e Rafael, mas garante que algo a incomoda. E então Roberta fala que deve ser porque os dois são mentirosos, e que usam até as mesmas palavras, e conta que Rafael e Jerônimo a chamavam de bonita. Josefina pergunta se ele nunca falava o nome dela, e Roberta garante que não, e que sempre mandava recados para ele e finalizava como a bonita. No povoado, Carlos falam com Jerônimo ao telefone, e diz que tem certeza que Augusto mandou aqueles homens para bater nele, porque ficou com raiva por causa de seu atrevimento, e conta que ele já viajou para o México. Na cidade, Augusto chega, e Jerônimo diz que já sabe da surra que ele mandou dar em Carlos, mas o mentiroso fala que não sabe do que ele está falando, porque está na cidade desde o dia anterior, mas Jerônimo fala que não é bobo, e avisa que vai cancelar o contrato, e que não vai vender a fazenda, nem agora e nem nunca. No interior, Álvaro garante para Karina que não tem nada a ver com a covardia que fizeram com Carlos, mas ela fala que com certeza Augusto mandou fazer isso, e acha melhor ele cortar amizade com esse homem, mas Álvaro diz que não vai fazer isso. E ela quer saber por que ele tem medo de Augusto, mas Álvaro garante que não tem medo dele, e manda ela tomar conta da casa, e não se meter em seus assuntos. Augusto está furioso e fala que Jerônimo não pode cancelar o contrato, mas ele fala que é um homem de negócios e que entende disso, e que não acha que ele seja o mais indicado para ficar com as terras de seu irmão. Ele fala que Augusto não sabe tratar os trabalhadores e depois do que aconteceu com Carlos ele tem certeza de que a fazenda nunca será dele. E então sai, e deixa Augusto furioso. De volta ao povoado, Matilde ajuda Carlos com os ferimentos, quando ele recebe uma ligação de Jerônimo dizendo que Augusto negou tudo, mas Carlos garante que foi ele. E então fica feliz quando ouve Jerônimo dizer que não vai mais vender a fazenda para ele. Carlos conta para Matilde, que fica muito feliz. E então Carlos fala que pode ligar para seu chefe na Espanha, e que ele pode se interessar pelos vinhedos e deixar ele cuidando. E então Matilde manda ele ligar logo, e agradece muito por ele não permitir que Augusto acabe com os planos de Rafael. Na mansão, Gonçalo e Matias descem as escadas, quando Josefina chega perguntando se eles vão tomar café. Mas Matias diz que não e vai embora, e então Gonçalo fala para Josefina que eles têm uma conversa pendente, e chama ela para almoçar com ele e conversarem. E então ela diz que tudo bem. Por outro lado, Renata toma café com seus tios, e Honório fala que Ágata está muito preocupada com Adriana,
E Renata fala que sente pena da amiga porque vai ficar sozinha, mas Honório diz que ela não vai ficar sozinha, porque eles vão ajudar. E Constanza pergunta se ele prometeu isso à mãe dela e ele diz que sim. Honório sai, e Constanza fala para Renata que ele ficou a noite inteira dando voltas, e que está muito preocupado com esse assunto. E então Renata fala que entende, e que também está preocupada com sua amiga. E nesse meio tempo, Agatha fala para Adriana que sabe bem que foi ela quem armou a visita de Honório, mas também fala que ele continua sendo um grande homem e sempre a surpreende. Adriana fica satisfeita, e depois fala que também teve um passeio ótimo com Matias, mas sua mãe fala que ele está apaixonado por Renata, e Adriana diz que já sabe, mas que quer ficar pelo menos um pouco perto dele. Ela se despede da mãe e vai trabalhar, e então Agatha para de fingir e se contorce de dor. Enquanto isso, Álvaro atende um telefonema de Augusto, que conta que Jerônimo não quer mais vender a fazenda, e então manda ele ir até seu advogado e mandar aumentar a multa, e garante que de uma forma ou outra a fazenda vai ser dele. Álvaro está com medo disso tudo, mas Augusto deixa claro que se ele não ficar do seu lado, Jerônimo vai saber que ele estava bêbado na noite que operou seu irmão, e por isso ele morreu. Josefina está com seu comparsa, e ele conta que Gonçalo e Regina continuam se encontrando, e diz que eles estavam em um almoço com Inês e Constanza. Ele conta também que os dois saíram para jantar sozinhos e mostra fotos para Josefina, que fica furiosa e amaldiçoa Regina. No centro, Regina e Clara olham Renata de longe, e Clara fala que ela se parece demais com a menina do autorretrato, e Regina fala que não consegue evitar de pensar que sua filha seja como ela. Enquanto isso, Renata está conversando com uma jovem que se acha inútil, e fala para ela que naquele centro ela vai receber ajuda para trabalhar e criar seu filho. Na empresa, Augusto está com Gonçalo, e fala que fechou o contrato na empresa por causa do tratamento que Renata deu a ele, e depois diz que eles ficaram amigos, e que quer o telefone dela, mas Gonçalo, desconfiado, fala que não pode passar o número de sua filha, e manda Augusto deixar um contato, e que vai passar para Renata, e Augusto finge que gostou da ideia. De volta ao centro, Renata conta para Regina sobre a nova moça que chegou lá, e em seguida Jerônimo chega e convida eles para almoçar, e depois entrega flores para as duas, e diz que a outra é para Clara, que já se aproxima e fala que Jerônimo é um sedutor de primeira. Na fazenda, Matilde está com Carlos, quando Lázaro chega e entrega os papéis que ele pediu. E então Carlos fica chocado com a multa que Augusto exigiu, e diz que Jerônimo jamais vai pagar aquela fortuna. E então Matilde fala que já sabe que a fazenda vai ficar para Augusto, e Carlos teme que assim seja. Na empresa, Matias apresenta uma reunião, enquanto Honório se lembra de Agatha dizer que Adriana é sua filha, e então não tira os olhos dela e pensa que não pode abraçá-la e nem dizer nada. Enquanto isso, Josefina pensa em tudo que seu comparsa contou sobre Gonçalo e Regina, e então coloca as fotos na bolsa e sai do quarto. De volta à empresa, Gonçalo pergunta se Honório está bem, porque está muito pensativo, mas ele garante que sim. E então o cunhado fala que vai almoçar com Josefina e conversar sobre o divórcio. E nesse meio tempo, Constanza encontra com José, e ele chama ela para fazerem alguma coisa na parte da tarde, e ela super aceita e diz que está combinado. Matias vai atrás de Honório e pergunta como ele foi com Agatha, e o tio fala que eles conversaram muito seriamente. E o sobrinho fala que dá para perceber, e então chama o tio para almoçar com ele e conversar.
Do outro lado da cidade, Gonçalo está com Josefina e fala que o casamento deles não tem mais futuro, e então ela diz que vai dar o divórcio, mas para ele ser sincero sobre a outra mulher que ele está apaixonado, mas ele garante que não tem ninguém. E então Josefina pega um envelope dentro da bolsa, e Gonçalo vê as fotos, e ela diz que já sabe que ele está apaixonado por Regina, e fala para o marido ser sincero. Roberta e Serena conversam sobre a gravidez dela, mas Roberta resolve mudar de assunto e pergunta pelo garoto que Serena gosta, e ela diz que ele não apareceu por lá hoje. E então Roberta levanta e vai até os amigos dele e pede o número do rapaz. Gonçalo fala para Josefina que encontrou Regina por acaso, mas ela diz que já sabe que é por causa dela que eles vão se divorciar. Porém Gonçalo desmente. Ela fala que vai dar o divórcio a ele, e que não pode forçar algo que não existe mais. Porém Gonçalo fala que vai deixar a casa e uma boa pensão. Mas Josefina diz que não se casou por dinheiro e sim por amor, mas ele garante que sempre vai estar próximo dela. E então Josefina vai embora. Serena liga para José e fala que vê ele no clube, e então pergunta se ele gostaria de sair com ela à noite. Então ele aceita. Constanza brinca dizendo que ele está arrasando corações, mas ele diz que é só uma amiga. Mas Constanza fala que ele é lindo, e deixa José sem reação. E nesse meio tempo, Regina e Renata dão risada com Jerônimo. E então Renata recebe uma ligação de seu pai, que pede para eles se encontrarem na casa de sua tia Constanza para conversarem. Gonçalo fala que Augusto foi atrás dela na empresa, e quer saber se ela quer o número dele. Regina fala para Jerônimo que Renata parece ser uma ótima pessoa, e que ele deveria contar a verdade sobre Rafael, mas ele diz que tem medo de perdê-la. Porém Regina diz que é amiga dele, mas que não pode continuar encobrindo suas mentiras. Do outro lado da cidade, Matias quer saber o que está preocupando o tio, e Honório pergunta o que ele acha de Adriana, e Matias fala que se sentiu muito bem quando saiu com ela, e que acha que eles serão bons amigos, porque é uma garota boa. Honório fala que prometeu a Ágata não contar nada, mas que precisa dizer senão vai explodir, e então conta para o sobrinho que ele é o pai de Adriana, e deixa Matias chocado. No centro, Adriana chega e cumprimenta a todos, e então Jerônimo fala que precisa ir embora e se despede, e em seguida Regina fala que vai deixar elas conversarem e também se despede. Enquanto isso, Matias fala para Honório que de hoje em diante vai estar mais próximo de Adriana, e que vai a considerar como sua prima. E Honório fala que está preocupado com Constanza, mas Matias garante que ela vai receber bem. E nisso, Constanza está se divertindo muito com José, nem se lembrando que tem marido. No pátio, Adriana conta para Renata que está mais próxima de Matias, e fica com medo da amiga ficar brava, mas Renata garante que gosta muito dele, mas que os dois jamais ficarão juntos. Carlos conta para Jerônimo sobre a multa da fazenda, e ele avisa ao amigo que vai até lá. Em seguida, Jerônimo liga para Renata e fala que vai viajar, e que volta em poucos dias. Por outro lado, Josefina mostra as fotos de Gonçalo com Regina, e fala que ele a pediu o divórcio. E garante que vai dar, mas Roberta fala que ela não pode fazer isso, e que precisa usar a gravidez dela para chantagear ele, mas Josefina fala que sabe muito bem o que está fazendo. Na empresa, Gonçalo conta para Matias e Honório que vai se divorciar de Josefina, e o filho fala para ele agilizar logo os papéis antes que ela mude de ideia. Gonçalo recebe um telefonema, e é avisado que o pai de Diego está na empresa para falar com ele.
Renata encontra com Augusto, e ele pergunta se é verdade que ela deixou a empresa da família, e ela diz que sim, e conta que se apaixonou por um amigo de Matias, e que esse amor fez ela abandonar tudo, e fala que Augusto também precisa se apaixonar para saber do que ela está falando. Na empresa, o pai de Diego fala que não estava sabendo de nada, e então Gonçalo fala que eles não vão para a justiça, mas Honório deixa claro que Diego vai precisar limpar o nome de sua sobrinha, e o homem garante que ele vai fazer isso. Enquanto isso, Josefina fala para um doutor que se ele fizer tudo o que ela pediu, garante que ele vai deixar de trabalhar pelo resto de sua vida. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.